Você sabia que a Bíblia, o livro mais lido e influente da história, guarda segredos que pouquíssima gente conhece? Mesmo quem a lê há anos pode se surpreender com o que os estudos históricos, arqueológicos e textuais revelam sobre sua origem. Hoje, vamos mergulhar fundo e desvendar 7 curiosidades que vão mudar a forma como você enxerga as Escrituras. Prepare-se, porque a jornada vai ser fascinante. Vamos começar com a primeira curiosidade, que é fundamental. A Bíblia não é um único livro. Parece óbvio, mas as implicações são enormes. Imagine uma biblioteca inteira, com 66 livros, escrita ao longo de 1500 anos. Seus autores viveram em épocas completamente diferentes. Alguns eram escravos no Egito, outros viviam em reinos poderosos, outros estavam no exílio na Babilônia ou sob domínio romano. Cada um escreveu com um propósito diferente. Temos leis, poesias de amor, crônicas de guerra, cartas pessoais, profecias apocalípticas e reflexões filosóficas. É por isso que você encontra estilos literários tão variados, desde a narrativa de Gênesis até as cartas de Paulo. Mas o mais incrível é que, apesar dessa diversidade, temas centrais como justiça, fé e aliança conectam todos esses textos, criando uma unidade impressionante. Agora, a segunda curiosidade. Os textos originais não tinham capítulos, versículos, nem mesmo pontuação. Se você pegasse um manuscrito antigo, veria um bloco de texto contínuo, sem espaços entre as palavras. O hebraico antigo e o grego koiné eram escritos assim: tudo juntos em separação. Ler um texto desses exigia um treinamento incrível e muita concentração. As divisões que conhecemos hoje são bem mais recentes. Os capítulos só surgiram no século XIII, criados por um arcebispo chamado Stephen Langton. E os versículos, só no século XVI, com um impressor francês chamado Robert Estienne. Essas divisões foram geniais para ajudar na leitura e memorização, mas os estudiosos debatem até hoje como elas acabaram influenciando a interpretação, às vezes isolando frases de seu contexto original. Isso nos leva à terceira curiosidade. Por séculos, a Bíblia foi transmitida principalmente de forma oral. Antes que a escrita se tornasse comum, as histórias, leis e salmos eram memorizados e passados de geração em geração. Em sociedades antigas, a memória coletiva era uma ferramenta poderosíssima. É por isso que muitos trechos da Bíblia têm um ritmo quase musical, com repetições e estruturas poéticas. Eles foram feitos para serem ouvidos, recitados em comunidade e não apenas lidos em silêncio. A leitura pública era o evento principal, e essa natureza auditiva moldou profundamente a forma como os textos foram construídos e preservados na memória do povo. Mas quando começaram a copiar esses textos, como garantiam que nada se perdia? Aí entra a nossa quarta curiosidade. A cópia dos manuscritos seguia regras inacreditavelmente rigorosas. Os escribas judeus, conhecidos como massoretas, eram mestres da precisão. Eles não apenas copiavam, mas também contavam cada letra, cada palavra, e sabiam exatamente qual era a letra central de cada livro. Se uma cópia tivesse um único erro, muitas vezes ela era descartada e enterrada cerimonialmente. Por muito tempo, as pessoas se perguntaram se esses textos teriam mudado ao longo dos séculos. Então, no século XX, aconteceu a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Esses textos, 1000 anos mais antigos que as cópias que tínhamos, confirmaram uma fidelidade textual quase perfeita. Isso é um fato reconhecido por estudiosos do mundo todo, religiosos ou não. Curiosidade número 5. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito, na sua maior parte, em hebraico. Mas algumas partes, como trechos de Daniel e Esdras, foram escritas em aramaico, a língua falada na Babilônia e que Jesus provavelmente usava no dia a dia. Já o Novo Testamento foi todo escrito em grego koiné, o grego comum da época, que era a língua franca do Império Romano. Cada idioma tem suas próprias nuances. Palavras como amor, justiça ou fé têm significados muito mais profundos e amplos em seus idiomas originais do que as traduções conseguem capturar.
É por isso que existem tantas versões da Bíblia. Cada tradução é um esforço gigantesco para trazer esses conceitos para a nossa língua, mas é também um ato de interpretação. E quem decidiu quais livros entrariam na Bíblia? Essa é a sexta curiosidade. O cânone bíblico, ou seja, a lista oficial de livros, foi definido ao longo de séculos. Não foi uma decisão de uma única pessoa ou de um único concílio. Foi um processo orgânico. As primeiras comunidades cristãs e as autoridades judaicas analisavam os textos com base em vários critérios. Quem era o autor? O texto era coerente com os outros livros já aceitos. Ele era usado nos cultos e na adoração? E, principalmente, ele era amplamente aceito pelas comunidades? Alguns livros, como o Apocalipse ou a Carta de Hebreus, geraram muitos debates antes de serem incluídos. Outros foram considerados importantes, mas acabaram ficando de fora. Esse processo mostra que a Bíblia foi formada dentro de um contexto humano e histórico real. Por fim, a sétima curiosidade. A Bíblia também é um documento histórico valiosíssimo, estudado fora da religião. Para arqueólogos e historiadores, a Bíblia é uma das fontes mais importantes para entender o mundo antigo. Seus textos nos dão detalhes sobre costumes, leis, economia e a vida cotidiana de civilizações, como os babilônios, egípcios, persas e romanos. Descobertas arqueológicas, como inscrições com nomes de reis bíblicos ou ruínas de cidades mencionadas nas Escrituras, são constantemente comparadas com os relatos bíblicos. O objetivo, para os historiadores, não é provar a fé, mas sim reconstruir o passado. Por isso, a Bíblia continua sendo uma peça central para a compreensão da história da humanidade. E aí está. 7 curiosidades que mostram como a Bíblia é um livro ainda mais complexo e fascinante do que imaginamos. Ela atravessou milênios, sobreviveu a impérios e guerras e foi preservada com um cuidado impressionante. Entender sua origem não diminui sua importância espiritual. Pelo contrário, nos ajuda a apreciar ainda mais a profundidade da sua mensagem. Espero que você tenha gostado dessa viagem pela história. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com um amigo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Queremos saber, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.